Com o início do novo ano, também acaba por ser interessante falar sobre a questão dos jogadores em final de contrato, um mercado no qual o Benfica tem apostado bastante nos últimos anos, e será que para esta temporada há nomes interessantes para o Benfica contratar ou nem por isso? É isso que vamos tentar descobrir no vídeo de hoje. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos a Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe Granada. O mercado dos jogadores em final de contrato tem sido cada vez mais apelativo ao longo dos anos e 2025 não é exceção. O Benfica tem feito uma aposta forte neste mercado. Eu fiz um levantamento e fiquei surpreendido. Nos últimos 10 anos contratámos 24 jogadores em final de contrato. Alguns deles foram importantes, outros foram tiros completamente ao lado. Mas em todos estes 10 anos, o Benfica contratou pelo menos um jogador em final de contrato. Sendo que o mais recente é, obviamente, Leandro Barreiro, que chegou nesta temporada. Na temporada 23-24 tivemos Di Maria. Em 22-23, dois jogadores, John Brooks e Milan Ristic. Em 21-22, a aposta foi em João Mário e Rodrigo Pinho. 20-21 tivemos só um jogador, Jan Vertonghen. 19-20 a coisa não correu nada bem. A aposta recaiu em Ioni Gonzalez e Caio Lucas a chegar à luz. Nem um nem outro tiveram sucesso. 18-19, Facundo Ferreira, Ebouí e Lema foi o trio de jogadores em final de contrato que chegou ao Benfica. 17-18 tivemos aqui dois jogadores que não foram aposta, Rakip e Patric, mas chegou Seferovic, que teve muitos anos no Benfica. 16-17, Zivkovic e Carrilho, dois jogadores que prometiam muito, mas que infelizmente não tiveram muito sucesso na luz. Em 15-16, também dois jogadores que pouco se falou, Pelé e Marçal, também não tiveram assim grandes chances no Benfica, ou mesmo nenhuma, mas Tarabt acaba por completar este trio, um jogador que teve minutos na equipa principal. E fechamos com 14-15, onde houve um quarteto de jogadores. Tivemos Menga, que eu nem sabia quem era este jogador, já não me recordava. Candeias também não teve oportunidades do Benfica. O guarda-redes Júlio César. E terminamos com talvez a melhor contratação em jogadores em final de contrato, Jonas Pistolas, a completar então estes 24 jogadores. E olha, daqui para estes quase 25 jogadores, muitos deles não funcionaram, outros até acabaram por ser importantes, mas de facto é preciso ter cuidado. Há de facto jogadores de qualidade e que podem ser contratados em final de contrato. E vamos então olhar para o que é que há de interessante neste ano 2025. E sem mais longas, vamos então para a baliza, onde há aqui alguns nomes interessantes. Há Neuer, do Bayern de Munique, mas obviamente não dá para pagar ordenados. David Egea, que está na Fiorentina. Alex Meret, titular do Nápoles. Walter Benítez, titular no PSV, mas eu acabei por destacar aqui o Léo Jardim, que já passou pelo futebol português, no Rio Ave e no Boa Vista, também teve passagens pelo Lille, está agora no Vasta Gama, termina o contrato e pode ser aqui uma solução para acrescentar qualidade à nossa baliza, se for necessário. É um guarda-redes interessante, tem 29 anos e podia ser aqui uma solução que não obrigasse o Benfica a gastar tanto dinheiro para reforçar a sua baliza. Eu já faço este vídeo há alguns anos e as laterais são sempre uma dor de cabeça para encontrar aqui jogadores interessantes. No entanto, em 2025, temos vários laterais esquerdos que podiam ser boa solução para o Benfica. E há para todos os custos e para todas as idades. Obviamente também há aqui nomes que são impossíveis. Alphonso Davies, por exemplo. Mas estes 4 jogadores podiam ser aqui boas apostas por parte do Benfica. Sérgio Reguilhon, a lateral espanhol que termina o contrato com o Tottenham, já foi apontado ao Benfica e podia ser aqui uma solução. Tal como Reinildo, que termina contrato com o Atlético Madrid, já passou pela nossa formação e acabaria por a adaptação ser mais fácil por causa disso. E acho que é um lateral também muito interessante. Eu gostava de o ver novamente de águia ao peito. Acho que pela ligação anterior ao Benfica podia ser se calhar mais fácil de contratar. Mauro Júnior, que está farto de ser apontado ao Benfica. O lateral brasileiro do PSV também podia ser aqui uma escolha por parte da estrutura benfiquista, apesar de não ser propriamente muito fã dele. E Nicolás Tagliafico,
o lateral argentino que termina o contrato com o Lyon, que também já foi apontado às águias. Portanto, aqui vários jogadores com ligações de rumores ao Benfica, ou ligações mesmo contratual, como é o caso do Reinildo, podem ser então boas soluções para reforçar a nossa lateral esquerda. Já no lado direito da defesa, a tendência de que é difícil encontrar laterais em final de contrato confirma-se. Não há de facto aqui muitas soluções. Obviamente que há sempre aqui um Trent Alexander-Arnold, que termina contrato com o Liverpool, mas que não há ordenado nem interesse por parte do jogador em vir para Portugal, obviamente. Mas há aqui um jogador, de seu nome Nelson Semedo, que é talvez um dos nomes mais fortes que vamos falar aqui no vídeo de hoje, porque de facto há interesse por parte do Benfica no regresso do internacional português à luz e faria todo o sentido. É um jogador que já conhece a casa, que apresentou um bom nível no Benfica e que neste momento encontra-se em final de contrato com o Wolverhampton. O clube inglês ainda está na luta pela manutenção, não sabe se fica ou se vai descer a divisão, e o Benfica pode aproveitar isso para garantir aqui um lateral direito. Há esse interesse realmente num regresso de Nelson Semedo e vamos ver se confirma ou não, e será Nelson Semedo então o jogador a reforçar o Benfica para 25-26. Para centrais, uma zona em que o Benfica terá que reforçar-se para a próxima temporada, seguramente. Há aqui nomes de grande qualidade, como Van Dijk, que está em final de contrato. Jonathan Tah, capitão do Leverkusen, também tem muita qualidade. Mas acabei por ir também para outro jogador que passou pelo Benfica, Victor Lindelof. Ele tem tido alguns problemas físicos e esse é talvez o meu maior receio, mas acredito que o Benfica vai à procura de um central mais experiente. Há também o Stefan de Vrij, titular no Inter. Eu provavelmente estou a dizer mal o nome do central holandês, mas provavelmente o ordenado seria muito elevado. Não acredito que se calhar seja possível conseguir convencê-lo a vir para Portugal. Mas há também outro jogador que acho interessante, o Olivier Boscagli, do PSV, um central francês que podia ser também uma solução interessante. Mas acabei por destacar o Lindelof pelo passado no Benfica, por contar como um jogador formado na Luz e que isso podia ser algo importante, e tendo em conta que Otamendi provavelmente vai sair, é necessário contratar um central mais experiente, e a Lindelof, com os seus 30 anos, podia ajudar então a preencher essa vaga. É no meio campo onde eu tive mais dificuldades em encontrar aqui soluções para reforçar esta zona do terreno que precisa tanto de melhoria no Benfica, mas olhando aqui e vasculhando o transfer market todo a nível de 6 e 8, enfim, não encontrei aqui negócios possíveis. Jogadores experientes, com muito nome, mas com ordenados também eles bastante elevados. Verratti, Koke, Gundogan, Luka Modric, Eriksen, enfim, nomes, todos eles muito interessantes, mas acho que já têm muita experiência e dificilmente viriam para o Benfica, e também o Benfica não tinha capacidade para pagar os seus ordenados. Há aqui um nome que me despertou alguma atenção, o Christian Ordóñez, do Vélez Sarsfield, mas que eu ainda acompanho poucos jogos dele e não quis destacar por ainda não saber bem se pode ou não ser uma boa solução para o Benfica. Acabei por virar-me então para médios ofensivos, onde coloquei aqui um jogador que conhecemos bem, o Fujimoto, que tem feito anos de grande qualidade no Gil Vicente, e Ángel Gomes, que já passou pelo futebol português, pelo Boa Vista, ele que termina contrato com o Lille, tem sido também apontado a várias equipas de qualidade e é um jovem jogador com muito talento, com muita capacidade, e que era muito bom se o Benfica o conseguisse contratar. Ele é internacional inglês e tem apresentado um grande nível no campeonato francês. Seria sem dúvida uma contratação muito, muito interessante. Continuando nas posições ofensivas e olhando para os extremos, também há aqui jogadores de grande qualidade, como é o caso Salah. Temos também Sané, mesmo o Messi, que termina contrato com o Miami. São aqui jogadores obviamente fora da órbita do Benfica, mas ao contrário destes três nomes, há um César Huerta, que já foi apontado ao Benfica,
o jogador mexicano de 24 anos está em final de contrato com o Pumas e quer ir para a Europa, e o Benfica pode ser aqui uma solução para este jovem extremo de belíssima qualidade. Há outros nomes, eu acabei por destacar aqui o Adama Traoré, com muitas dúvidas se ele queria ir para o campeonato português, acho que não, mas enfim, é aqui um nome interessante. Pablo Sarabia, que passou com sucesso no Sporting, termina contrato com o Wolverhampton e também poderia ser aqui uma contratação de qualidade. O espanhol, que não tem jogado assim muito nesta época, também se encontra à espera do que é que vai acontecer ao Wolverhampton, se vai continuar na Premier League ou não. E depois há aqui um jogador que eu tenho aqui alguns pontos de interrogação se está mesmo em final de contrato, mas no Transfer Market diz que sim. Luca Orellano, ele que representa o Vasco da Gama, mas que esteve emprestado ao Cincinnati da MLS. É um argentino que tem qualidade, um extremo interessante e que também podia ser uma boa solução. Indo então para o ataque, temos tido aqui dificuldades de marcar e para melhorar a nossa finalização, um Paulo Dybala encaixava que nem uma luva na nossa equipa. É um sonho muito difícil de concretizar, mas pode ser que o Di Maria ou o Otamendi possam dar uma palavrinha a ele para ingressar no Benfica. Para quem não sabe, o Paulo Dybala no início da carreira teve para ir para a equipa das Águias, confirmado pelo presidente do clube argentino onde ele estava, o Instituto, em que houve interesse por parte do Benfica, mas ele acabou por ir para o Palermo e fez uma belíssima carreira em Itália. Foi uma pena não o termos contratado, seria sem dúvida uma contratação extraordinária. Pode ser que agora, no final da sua carreira, já com 31 anos, seja possível convencer que os argentinos o consigam fazer. Há aqui outro jogador que seria espetacular ter no Benfica, Jonathan David, mas já não é possível devido às várias equipas que estão interessadas nele. Este avançado canadiano marca imensos golos. Há também jogadores experientes, como é o caso de Thomas Müller, que passou toda a sua carreira no Bayern de Munique. Cristiano Ronaldo também termina contrato este ano, mas para voltar a Portugal, obviamente, que era para ir para o Sporting. Mas olhando aqui para outros nomes que sejam possíveis para o Benfica, eu acabei por olhar aqui para um jogador da MLS. Não sei se acompanham muito, mas o Cucho Hernández farta-se marcar golos no Columbus. É um jogador que já teve experiência no futebol europeu, jogando no campeonato espanhol e no inglês. E seria aqui uma solução interessante. Este avançado colombiano também não é assim muito velho, tem 25 anos. Tem tido temporadas muito boas na MLS, onde tem marcado golos atrás de golos. E por que não apostar nele? Talvez não fosse assim um jogador que o Benfica tivesse que investir tanto dinheiro, sendo que estava a abrir novamente as portas do futebol europeu. E depois há aqui dois jogadores que já passaram pelo Benfica, que terminam contrato com as suas respectivas equipas e que eu acabei por querer também sinalizar, tanto um como o outro. Um deles está na fotografia, Carlos Vinícius, que termina contrato com o Fulham, um jogador que eu acho que foi muito mal aproveitado no Benfica. Na época em que ele esteve, de águia ao peito, marcou imensos golos, mesmo saindo do banco de suplentes. E também Raúl Jiménez, o avançado mexicano, também está em final de contrato, mas esse um pouco mais velho. O Carlos Vinícius acabei por o destacar de imagem, porque tem 29 anos e podia dar aqui mais alguns anos ao Benfica, mas acabaria por ser então uma solução de um jogador que já passou pela nossa casa e que teria uma fácil adaptação ao futebol do Benfica. Enfim, acabei por destacar aqui vários jogadores, ainda há Kimmich, Son, Neymar. O que não falta aí é jogadores em final de contrato com grande qualidade, mas muitos deles que o Benfica não tem capacidade de pagar o seu respectivo ordenado. Mas olhando para a lista de jogadores, estão aqui alguns dos nomes mais apetecíveis e possíveis para o Benfica, apesar de alguns serem bem mais fáceis que outros, mas diria que desta lista que eu destaquei, provavelmente o Nelson Semedo é aquele que está mais perto de poder ingressar no Benfica. Acho que no próximo ano teremos um jogador a chegar a custo zero, tem sido uma tradição na Luz. Agora vamos ver se está nesta lista que eu apontei ou se é um jogador que passou completamente ao lado e vamos ter aqui uma autêntica surpresa.
Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim deste vídeo. Não te esqueças de participar nele, deixando na caixa de comentários a tua opinião sobre os jogadores que estão em final de contrato que seriam interessantes para o Benfica, nomes possíveis, tentar não exagerar aí nos ordenados para possíveis reforços. E se achas que faz sentido o Benfica continuar a apostar neste tipo de mercado, estou muito curioso para saber a tua opinião. Não te esqueças de deixar um gosto neste vídeo e subscrever o canal e deixa na caixa de comentários hashtag jogadores em final de contrato. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.